Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Quero compartilhar com os queridos hoje uma história que fala de um recomeço. Na nossa história de vida, todos nós temos alguns momentos que nós precisamos parar, repensar o nosso estilo de vida e termos a coragem de recomeçar. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos descreve uma história bastante conhecida, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é talvez a mais conhecida das parábolas de Jesus Cristo, apesar de aparecer apenas em um dos evangelhos canônicos, no Evangelho de Lucas. A Bíblia descreve nessa história de redenção que um homem, um pai de família, tinha 2 filhos e ao filho mais novo é dada a sua herança. O filho mais novo recebeu a sua parte na herança daquela família e ele resolveu ir embora de casa. E depois ele perder a sua fortuna, ele se arrependeu do que havia feito e volta para a casa do seu pai. Esta palavra pródigo, ela quer dizer desperdiçador ou extravagante. Assim foi o comportamento daquele filho que tinha tudo na casa do pai, mas de forma egoísta, ele resolveu pegar a sua parte na herança e foi embora, saiu pela vida, saiu pelo mundo e desperdiçou tudo e de forma extravagante gastou aquela fortuna do seu pai que era a sua parte, mas não teve sabedoria e em determinado momento da sua vida, esta parábola de Jesus fala que ele teve até mesmo inveja dos porcos e da comida que aqueles porcos comiam, porque ele perdendo tudo, perdeu também a sua condição de poder ter uma alimentação sadia, um bom alimento e ficou passando até mesmo fome. Assim é conosco também, meus queridos, quando nós desperdiçamos as oportunidades que o nosso Pai Celestial nos dá. Vamos relembrar a parábola do filho pródigo. Ela está em Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. Nós vamos ler apenas os versículos 17 a 20. Quando este filho pródigo, este filho mais moço que saiu da sua casa com a herança, se arrependeu. Vamos ler a partir do versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. É interessante que nessa linda história de redenção, na parábola do filho pródigo, nós percebemos como nosso Pai, o Pai Celestial, ele é um Pai amoroso, um Pai misericordioso. Todos nós que estamos aqui, meus queridos, nós temos em nós mesmos a semente do pecado. Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, na história da criação do homem, os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, desagradaram a Deus. E por isso a Bíblia fala
que o pecado entrou no mundo e o salário do pecado, e pelo pecado, o salário do pecado que nos é destinado é a morte física. Ficamos aqui na terra por um tempo limitado, determinado por Deus por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Mas pior do que esta morte física, do que esta separação física, é a nossa morte espiritual, a nossa separação eterna do Pai. Assim como o filho pródigo que foi embora, abandonou seu pai, deu as costas para o seu pai e depois se arrependeu, nós também, que lá em Adão e Eva, nos nossos primeiros pais, desobedecemos ao Criador e vivemos nesta vida quando nós não conhecemos a história da salvação preparada por Deus através de Jesus. Vivemos nesta vida como este filho pródigo, vivendo uma vida extravagante, uma vida vazia, uma vida fútil, buscando aqui nos prazeres da terra aquilo que esses prazeres não podem nos dar. E como filho pródigo, nós também temos a oportunidade de podermos relembrar do chamado de Deus para a nossa vida. Talvez você esteja aí hoje afastado da presença de Deus ou numa condição de culpa que está incomodando a tua memória, alguma lembrança que está perturbando o teu coração. Assim como aquele filho pródigo teve a oportunidade de Deus para rever o que estava errado e voltar para a casa do seu pai, Deus nos enviou Jesus Cristo para nós podermos olhar para a cruz, olhar para Jesus e nos arrependermos de uma vida vazia, de uma vida longe do Criador. Para nós recomeçarmos, meus queridos, não importa como você está hoje, mas para você recomeçar uma vida nova, uma vida na presença de Deus, num Pai amoroso, como este Pai, como o Pai do filho pródigo, que ao vê-lo, o abraçou e o beijou e o recebeu de volta. O nosso Deus está de braços abertos, querendo receber você de volta, para uma nova vida, uma vida transformada por Jesus, para recomeçarmos a nossa vida, para podermos ter esta bênção de Deus em nosso coração. A primeira coisa que nós precisamos é abrir mão do nosso orgulho. É muito difícil reconhecermos que estamos errados ou reconhecermos que estamos longe de Deus. Mas quando eu tenho na minha mente, no meu coração, esta visão que eu sozinho não consigo caminhar aqui nesta existência. Então eu olho para Deus, eu olho para a cruz, eu olho para Jesus e vejo nele a oportunidade de retornar para a casa do Pai, para os braços de Deus Pai Todo-Poderoso, que está sempre pronto para me abraçar, para me receber de volta, para me acolher na sua mão protetora, na sua família celestial. A segunda coisa que nós precisamos, quando nós abrimos mão de quem nós somos, do nosso lado egoísta e reconhecemos Deus, é reconhecermos que erramos. É muito difícil reconhecermos o nosso erro. Às vezes nós apontamos os erros daqueles que estão ao nosso redor, mas se esquecemos que nós erramos também. Uma outra coisa importante para nós podermos voltar para a casa do Pai, para termos esse pleno perdão, para escutarmos a voz de Jesus, é não se envergonharmos, meus queridos, de pedirmos perdão e de forma humilde reconhecermos Cristo, o sacrifício substitutivo de Cristo em nosso favor. E precisamos querer mudar, né? Queremos mudar. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus,
Eu sou como aquele filho pródigo que volta para a casa do Pai. Deus está nos dando uma oportunidade de, mesmo nós sendo como nós somos, pecadores, frágeis, muitas vezes levando uma vida sem sentido, Deus nos dá esta oportunidade de repensarmos, de pararmos, de recomeçarmos. E em Cristo nós podemos recomeçar uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida transformada, uma vida que nos dará a alegria de viver aqui na terra, mesmo em meio às circunstâncias difíceis que nós viveremos, mas com Cristo eu posso recomeçar. Com Cristo eu posso, assim como o filho pródigo, reconhecer a minha vida extravagante, reconhecer a minha vida vazia, quando eu vivia longe de Deus, e voltar para Cristo, e voltar para Deus, e poder ter um novo recomeço. Que você possa, neste dia, olhar para Cristo, olhar para a sua vida também, reconhecer os seus erros, se arrepender daquilo que não está agradando a Deus, e poder novamente voltar para a casa do Pai, olhar para Deus e viver uma nova vida, uma vida que glorifique a Deus. Que Deus te abençoe. Amém.